Aleluia. Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 2. Depois nós vamos pular para o verso 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Versículo 16. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus, se assim desejar. Aleluia. Amados irmãos, eu abri o culto no Rio hoje, não preguei, ficou lá com o pastor Tiago, mas eu só abri o culto, eu não abri com salmos, eu abri com esta passagem, porque esta passagem o Senhor já havia colocado no meu coração de trazer hoje, de pregar hoje aqui neste lugar. E o cenário a qual se dá esta passagem com o profeta Abacuque, ele se dá dentro do cenário que antecede o cativeiro babilônico, aonde o Senhor revelava como estava a vida do seu povo. Quem ama Deus aqui, diga amém. Você ama Deus? Então você se considera povo de Deus? Poucas pessoas assim. Quem se considera povo de Deus, diga amém. Então, o povo de Deus, ele tem a instrução de Deus de como ele deve andar, de como ele deve falar, de como ele deve viver, de como ele deve tratar as pessoas uns aos outros. E a palavra do Senhor, ele nos dá essa direção, porque primeiro que ele quer que a gente viva em paz, em comunhão. Ele quer que a gente alcance as bênçãos nesta terra, e a bênção maior de todas elas, que é a salvação eterna. Porque não adianta, amados irmãos, eu alcançar a bênção de comprar um carro zero, eu alcançar a bênção de ter uma casa nova, de ter o emprego dos meus sonhos, e quando fechar os meus olhos dentro de um caixão, abrir os olhos no tormento eterno. De que valeu o carro? De que valeu a casa? De que valeu o dinheiro? De que valeu a fama? De que valeu a glória? Se a alma, ela vai estar perdida, atormentada no inferno. E as pessoas têm dificuldade de entender o que é inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse lugar se prega a palavra de Deus. E neste lugar se tem um entendimento do que é inferno. Inferno é um lugar, é só um lugar que Deus não está. Se pegasse este local quadrado, esse metro quadrado aqui que hoje, é a igreja a qual nós congregamos, e se nesse lugar tirasse totalmente a presença de Deus, Deus não permitisse que nada dele entrasse aqui, neste lugar não ia entrar luz nenhuma, então esse lugar seria um local de trevas. A Bíblia diz que o inferno, as trevas é tão densas que você consegue apalpar. Imagina uma escuridão, uma trevas que você consegue apalpar. Deus é amor, lá não tem amor. Deus é misericórdia, lá não tem misericórdia. Deus é graça, Deus é paz, Deus é luz, Deus é consolo, Deus é encorajamento. Então lá é um lugar que Deus não está. Então todo e qualquer atributo de Deus não tem naquele lugar, não existe. Tem pessoas que elas não querem literalmente nada de Deus na vida delas, e são pessoas tenebrosas, que faz o mal terrível, a gente vê. Sim ou não? É porque Deus não está no coração daquelas pessoas e elas se tornam pessoas más. O inferno é um lugar mau.
ruim, porque Deus, ele não está lá. Mas pastor, por que as pessoas são lançadas no inferno? Porque elas têm uma dívida. Por que uma pessoa é morta por um traficante? Por quê? Porque ela fez dívida e não pagou. Por que uma pessoa é morta por um agiota? Porque ela fez uma dívida e não pagou. Você precisa entender que quando você xinga um palavrão, você fez uma dívida. Quando você cobiça o que não é seu, você fez uma dívida. Quando você tem um sentimento de inveja, quando você tem um sentimento de ódio, quando você não perdoa, você fez uma dívida. E por que, pastor, que eu fiz uma dívida? Porque o nome de todas essas coisas que eu falei chama-se pecado. E quando o Cristiano falou que Deus é dono de tudo, e depois ele corrigiu, né? Não, Deus não é dono das drogas, das maldades, não. A droga tem um dono. Quem é? Quem é? A bebida tem um dono. Quem é? A mentira tem um dono. Quem é? A prostituição tem um dono. Toda essa maldade que vemos no ser humano, ela é causada pelo pecado, ela tem um dono. E a palavra fala que o salário, o preço do pecado é o quê? A morte. Então entenda bem, é a pessoa ir ali no agiota e falar para aquele agiota: eu preciso de 100 reais, e eu preciso de 10 dias para pagar. E ele vai dizer para aquela pessoa: tá bom, eu te empresto, mas em 10 dias tu vai me dar 1.000 reais. É algo totalmente fora do comum, desproporcional, sim ou não? 10 dias, somente 10 dias, você vai me cobrar 900 reais de juro. Quem está precisando do dinheiro é você, não sou eu. Você quer os 100? Dentro de 10 dias tu tem que me dar 1.000. É totalmente desproporcional. Mas foi o preço que ele colocou. E se a pessoa pegar os 100 reais, ela está assumindo o compromisso de pagar aqueles 900, sim ou não? Amém? Então quando a pessoa peca, ela está assumindo o compromisso, não com Deus, mas com o diabo, de pagar aquela dívida. E aquela dívida, ela só pode ser paga com a tua vida, mas não com essa vida física, mas com a sua vida espiritual e eterna. Porque não é um preço que o diabo cobra só no momento, te matou, acabou, teu espírito volta para Deus. Não, é uma dívida que ele cobra eterna. Então quando o homem se endividou de tal maneira, veio o projeto de Deus. Qual foi o projeto de Deus? Pagar a sua dívida. Mas pagar a dívida de toda a humanidade, não. Anunciar que essa dívida pode ser paga na sua vida. Quando que essa dívida vai ser paga na minha vida? Quando eu aceito o sacrifício que foi feito por ela. Então Jesus se fez carne. Ele foi na cruz do Calvário para pagar esta dívida com o seu sangue. Então quando você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, diz a palavra que ele vai no inferno e ele pega e risca a cédula que lhe é contrária. O que é a cédula que lhe é contrária? A gente pegava fiado e chegava lá, minha mãe mandou pegar 1 dúzia de ovos, anota aí, ele pegava e anotava. E ficava pendurado lá na prancheta. Agora minha mãe mandou pegar 6 pães, ele vai anotando lá. Minha mãe mandou pegar um fermento, ele vai anotando lá, para no final do mês chegar lá e pagar. Quem se lembra disso aí, diga amém. Muitas das vezes anotava até no papel de pão. Então Jesus, ele vai lá, da mão do diabo, e ele pega, é o teu nome? É, o Elvis Guimarães se converteu. Ele vai lá e pega as dívidas e ele rasga. E ele fala para Satanás: está pago, eu paguei com a minha vida, eu paguei com o meu sangue, ele não deve mais nada. Isso é evangelho. Por isso só Jesus salva, porque ele foi o único que entregou a vida dele por você. Amém, igreja? Ele entregou a vida dele por você. Então quando você peca, quando você erra, quando você se endivida com as trevas, você não só tem uma dívida com o seu espírito aprisionado, mas você também abre portas para grandes maldições entrar na tua vida. Maldições que entram, porque quando você usa algo que pertence ao diabo, ao entrar na sua casa, você leva aquela maldição consigo. E às vezes os filhos começam a ficar doentes, as coisas começam a dar errado no negócio, o teu temperamento começa a mudar, né? Você começa a ter inúmeros problemas e você vai ver o que é. Há uma brecha, há uma porta aberta.
onde demônios entraram para tornar sua vida maldita, para tornar sua família maldita, para tornar o seu casamento maldito, para tocar na sua saúde, para tocar na sua vida profissional, e você fala, tudo na minha vida está dando errado. Por que tudo está dando errado? Porque algo entrou na sua vida que não era para entrar. Quem está entendendo, diga amém. E aqui o contexto do cenário a qual nós estamos pregando hoje. O povo que se dizia povo de Deus, que se dizia servo do Senhor, não estava andando da maneira a qual o Senhor era determinado para que eles andassem. Eu e você nos convertemos, amém? Mas o Senhor, quando Ele demonstra a minha vida e a sua vida simbolizada naquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, não que eu tenha sido pega em adultério, em você em adultério, mas nós tínhamos um adultério espiritual, nós adorávamos outros deuses, que na verdade não eram deuses. Então isso é uma prostituição espiritual, e a lei nos condenava, mas o Senhor com o seu sangue nos livrou. E aquela mulher, quando foi pega em pleno ato de adultério, aqueles homens chegaram para Jesus e falou, a lei manda que ela seja apedrejada. E Jesus vira para aqueles homens e diz, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos ali, amados irmãos, envergonhados, largaram as suas pedras e começaram a se retirar. E Jesus vira para aquela mulher e fala, cadê os teus acusadores? Ele fala, Senhor, não estão aqui. Ele falou, também não te condeno, vai não? Vai não? Não, está baixo, vai não? Como viver uma vida sem pecado, se tudo que nós aprendemos foi o pecado? Tudo que nós aprendemos foi o pecado. Eu não suporto palavrão. Mesmo antes de me converter, a coisa mais difícil era você ver eu xingando um palavrão. Nunca gostei. Mas tinha o meu tio, a qual, na infância tinha isso, ele era meu padrinho, e ele falava para mim, fala isso, fala aquilo, tu é homem. Induzia a gente. Eu fui criado num lar, minha mãe e meu pai falavam muito palavrão. Mas aquilo vai entrando, e vai parecendo que é normal. Existe meme com criança falando palavrão. Existe meme com criança pequenininha fazendo gestos. Não sabe, que batendo a mão, fazendo gestos e xingando. E as pessoas fizeram meme, acharam bonito. Então a criança, ela já cresce naquele ambiente achando que o pecado ele é natural. Então a gente cresceu com o pecado, conviveu com o pecado. E agora a gente se converte. Imagina se eu tivesse me convertendo agora, à beira dos 44 anos de idade. Como viver uma vida de não pecar mais? O Senhor nos instrui através da sua palavra. Você foi liberto da maldição, você foi liberto da condenação. Você quer a maldição de novo na tua vida? Você quer aprisionamento do diabo na tua vida? Você quer angústia, depressão? Você quer? Não, Senhor, não quero. Então olha só, ande desta maneira, viva desta maneira, tenha através da minha palavra uma nova forma de vida, porque se você tiver na minha palavra uma nova forma de vida, tudo quanto eu prometi na minha palavra, eu vou fazer na tua vida. Se eu falei que vou acampar os meus anjos ao teu redor, vou acampar. Se eu falei que não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar. Se eu falei que eu vou abençoar as obras da tua mão, eu vou abençoar. Se eu falei para você que teus filhos serão benditos, eles serão benditos. Se eu falei para você que eu boto uma pedra e apago o teu passado, eu apago o teu passado e acabou. Mas tem que viver desta maneira. Então o povo, ele se manteve com o uso e com os costumes, com a tradição, mas não se mantiveram na palavra, não se mantiveram na lei, e muitas maldições vieram sobre eles. E uma das maiores maldições que veio sobre aquele povo foi eles deixar de ter a cobertura de Deus sobre a vida deles. Porque o Senhor falou que se eles não se arrependessem, se eles não voltassem às Escrituras, se eles não voltassem a fazer aquilo que agradasse a Deus, os inimigos iam avançar, iam destruí-los. E amados irmãos, quanto mais o Senhor falava, quanto mais o Senhor mostrava, quanto mais Deus profetizava, mais o povo ignorava e se distanciava dele. Então, amados irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando o inimigo avançou e destruiu, quase dizimou o povo de Deus, quase. De maneira que a palavra fala que se o Senhor não deixasse um remanescente, ora diga a Israel, quase dizimou. Dizimou porque Deus quis ou porque o povo fez uma escolha? Por que você diz que o povo fez uma escolha? Porque Deus avisou. Amém? Eu estou acostumado com o Senhor.
Deus avisou, o inimigo está avançando, vocês estão ficando descobertos. Se eu estiver com vocês, o inimigo não prevalece. Mas se eu não estiver com vocês, o inimigo prevalece. Que nada, eu estou trabalhando e está dando certo, eu estou plantando e estou colhendo, eu estou fazendo casa, eu não preciso de Deus, eu não preciso do Senhor. Basta eu no sábado oferecer minhas oferendas, eu queimar o meu incenso e está tudo certo. E hoje o pensamento é esse, basta eu ir domingo na igreja, basta eu dar glória a Deus e aleluia, está tudo certo. Não, irmãos, tem que ter uma vida de separação, tem que ter uma vida de consagração, tem que ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas o povo endurecia o coração, negligenciando todos os avisos de Deus. Não foram poucos, irmãos. Teve profetas que Deus enviou para avisá-los, e eles mataram os profetas. Alguns profetas foram lançados em prisões. Alguns profetas sofreram açoites, foram para o cepo. Jeremias foi um deles. E aí veio a destruição, veio a dissolação. Mas antes disso, de vir a destruição, de vir a dissolação, o Senhor lhe revela para Abacuque exatamente o que iria acontecer. Entenda o que aconteceu com Abacuque. Você viu a letra do hino aqui, não viu? Abacuque naquela época, o Senhor mostrou para ele como se estivesse num telão desse aqui, mostrando o passo a passo, tudo que ia acontecer com o povo dele. Tudo. Abacuque, vai acontecer assim, 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 e foi coisa terrível, espantosa, e Deus mostrou e disse: Abacuque, vai acontecer, porque o povo negligenciou o meu aviso, o povo negligenciou o meu conserto. Então eles se amaldiçoaram, se distanciaram de mim. E é no momento que Abacuque, ele fala nesta oração, no capítulo 3, dizendo: ouvi a tua voz e temi. E ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer. Eu sei que é terrível. Ele está dizendo, sabe o quê? Que o povo dessa geração, o povo da geração de Abacuque, já estava sentenciado, já tinha sido determinado o que ia acontecer. Então Abacuque sabia que não haveria avivamento naquele momento, não haveria avivamento para aquele povo. Mas Abacuque, ele começa a orar pela minha vida aqui. Abacuque começa a orar pela sua vida aqui. Ele fala: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Ou seja, para essa geração aqui acabou, para essa geração eles não querem, a tua sentença já está dada, mas que isso sirva de exemplo, Senhor, que isso corra às nações, que isso corra ao mundo, que ao longo dos anos isso seja pregado várias vezes, seja falado várias vezes. Para quê? Para que haja um avivamento na vida deste povo. Eu vou repetir para você, ele vai falar: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Para quê, irmãos? Para que na ira Deus venha ter misericórdia. E olha quantos anos passaram-se de Abacuque. Amados irmãos, mais de 500 anos antes de Cristo. E o testemunho da oração de Abacuque está sendo pregada hoje. Ela está sendo pregada mostrando exemplo de aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Que as profecias do Senhor são verdadeiras. Que passarão os céus e a terra, mas não passará a sua palavra sem que tudo se cumpra. E Deus, Ele permite que a gente veja tudo isso. Para quê? Para que nós viemos buscar dEle um avivamento. Porque Abacuque, ele fala: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Eu ouvi a tua voz e temi, Senhor. Ou seja, houve temor no meu coração. Eu criei na tua palavra. E ele vai falar como ficou o corpo dele ao ouvir a voz de Deus. É no versículo 16, ele fala: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. Já viu, amados irmãos, quando você vai andar de montanha-russa? Bem alta, eu gosto daquelas bem altas, sou bem radical. Eu gosto de body jump, eu gosto de tirolesa, a mais alta. Mas quando tu vai daquele frio, quando você vai andar de avião, que ele decola, parece que seu estômago vai junto. Não é isso? Isso que ele está falando. O meu ventre,
parece que está saindo as tripas dele para fora. Ele vai dizer mais: a sua voz, Senhor, tremeram os meus lábios. Quando Deus começou a falar e a mostrar, ele começou a tremer os seus lábios, começou a tremer o seu corpo, de tudo aquilo que o Senhor estava mostrando para ele. E ele fala: entrou podridão nos meus ossos. Quando fala entrou podridão nos meus ossos, não é no sentido de pecado, mas podridão como se os ossos tivessem apodrecido, tivesse fraco. Ele sentiu como que os seus ossos estivessem enfraquecendo. Mais ou menos a reação que Daniel teve quando Gabriel aparece para ele, ele cai como morto, os ossos desfalecem. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, ele não consegue se suster em pé. Os ossos dele se enfraquecem, o corpo dele se enfraquece. Ele continua dizendo: estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Irmãos, Abacuque está dizendo: descanse eu no dia da angústia. Por quê? Porque na visão que Deus estava dando, ele mostrou a morte do próprio Abacuque. Quando Abacuque começa a ver aquela destruição, ele começa a ver aquilo tudo, ele também vê a morte dele. E ele fala: Senhor, descanse eu no dia da angústia. Irmãos, só descansa quem parte em Deus. Quem não parte em Deus não tem descanso, tem tormento. Então ele está falando: Senhor, me salva. Abacuque está dizendo: eu habito no meio desse povo, eu sou fiel a ti, mas eu habito no meio desse povo, e o teu juízo vai vir sobre esse povo. Eu estou temendo, eu estou vendo tudo que o Senhor está fazendo. E o Senhor mostrou seca, o Senhor mostrou fome, o Senhor mostrou os animais mortos, o Senhor mostrou um nível de destruição catastrófica naquele dia. E Abacuque, irmãos, como se ele dissesse: Senhor, é a tua justiça, tu sabes de todas as coisas. Em meio ao caos, em meio à destruição que ele está vendo, em meio à visão da sua própria morte, Abacuque, ele diz isso aqui, irmãos amados, isso é forte demais. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que eu vou morrer, eu sei que tudo vai ser destruído, portanto quero te dizer uma coisa, Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te bendizendo, eu vou continuar fiel a ti, ainda que ele não seja, eu serei fiel a ti, porque eu te amo, independente de ter comida, independente de ter água, independente de ter pasto, independente de ter gado. Eu te amo, Senhor, acima da minha vida. Vai acontecer, mas quando acontecer, me leve para descansar com o Senhor. Então a gente está vendo um profeta que sabe que tudo ia ser destruído, mas que ele tinha certeza que ele descansaria com o Senhor. E essa certeza que eu e você temos que ter. Nós temos que ter a certeza de que no momento que eu e você partir dessa terra, nós vamos achar o descanso no Senhor. Porque a Bíblia fala que resta um repouso para o povo de Deus, para quem crê. E o repouso vai para quem, pastor? Para quem tem a dívida paga. Mas este homem, quando Deus mostrou para ele o que estava acontecendo, ele estava com a vida no altar. Tanto ele estava com a vida no altar que ele está tendo visões e revelações de Deus. Deus não usa um profeta para falar com Abacuque, Deus fala diretamente com Abacuque e faz dele profeta. Mas o que eu quero me prender, irmão Júnior, é que Abacuque diz: ouvi a tua voz e... Quando ele fala ouvi a tua voz e temi, ele falou: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu não a estou negligenciando. Eu não estou rejeitando os teus alertas. Eu não estou rejeitando, Senhor Deus amado, as tuas revelações. Eu tenho temor no meu coração. E peço que esse temor recaia sobre as gerações futuras quando lê essa passagem. Quando lê este relato, Senhor. Quando lê esta palavra, que eles busquem de ti avivamento. E o que eu quero dizer para a igreja nesta noite, porque a mensagem é pertinente, irmãos.
A gente está com a maior catástrofe da história mundial. É isso mesmo que você entendeu. Mundial. Eu estou falando de catástrofe climática, tá, irmãos? Não estou falando de holocausto, Primeira Guerra, Segunda Guerra, falando de catástrofe climática. Amém? Nunca houve na história. Aí a Bíblia vai me dizer algo tremendo e poderoso, que a gente tem pregado, a gente tem falado nas EBDs, tem falado em estudos, que a Bíblia diz que quando falarem de paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes sobrevirá de repentina destruição. Não se fala mais na humanidade de paz e segurança, não se fala mais, a coisa que mais se fala é de paz e segurança. Nós tivemos, acho que foi em 2019, um monumento não é isso? Era um leopardo com várias cores ali. O nome daquele movimento, daquele monumento batizado pela ONU, era o monumento da paz e segurança. E eu disse, pode esperar que vem coisa aí, porque isso foi dito em todas as televisões do mundo. Paz e segurança, lhes sobrevirá repentina perdição. Em Dubai, presta atenção no que eu vou falar para você. No mesmo tempo que acontece aqui no Rio Grande do Sul, em Dubai. Porque eles acham que pode fazer tudo. Porque tem bilhões. Eles criaram uma maneira, sabe de quê? De chover naquele lugar que é deserto. Então criaram, baseado em cima da tecnologia do HAARP, forma de chover. Então, quando eles querem, lá em Dubai, eles fazem chover. Quem sabia disso, levante a mão. Quero que chova hoje. Quero que chova amanhã. Ah, a gente é Deus, a gente faz chuva. É Deus, né? Sabe o que aconteceu? Erraram nos cálculos. E não parou de chover. O que aconteceu em Dubai? Foi para baixo d'água. Não parou de, não erraram o cálculo não, querido. É que ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. E tem centenas, se não milhares de pessoas mortas naquele lugar. Mas sabe a cena que mais me impressionou? Sabe a cena que mais me fez desfalecer? Ferraris, Lamborghini, Vipers, Mustang, todos esses carros modernos, Rolls Royce, Bentley, em cima de grandes boias. Eles botaram boias gigantescas embaixo dos seus carros e encheram, por carro ficar boiando. Boia para salvar os carros. Mas e as pessoas? Chega em casa, pesquise. Enchente em Dubai. Teve também, amados irmãos, na Rússia, cerca de um mês atrás, uma barragem se rompeu. E a mesma cena que você viu no Rio Grande do Sul, você também viu lá. As casas só vinham o telhado. Quem soube disso, levante a mão. Você viu lá? E agora aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos, amados irmãos, terremotos terríveis em vários lugares. Isso sempre teve, não na proporção que estamos tendo agora. Então o Senhor, Ele está falando, o Senhor, Ele está mostrando. Você sabe que neste momento a gente está sob um ataque climático. Você sabe de quê? Nós estamos tendo a maior tempestade solar da história. Ela nunca na história atingiu um nível 4. O nível máximo é o 5. O nível máximo é 9. O nível máximo é 9. Ela nunca alcançou sequer 4. Ela está no nível máximo e já colocaram mais 2 pontos acima de uma tempestade solar que nunca houve na história, nunca houve em momento nenhum. Só que a tempestade solar, quando ela está acontecendo, aparentemente não acontece nada.
Mas o campo magnético da Terra e o campo magnético do Sol, o campo magnético da Terra, ela atrai toda a radiação. Ela atrai toda a radiação dessa tempestade solar. E toda essa radiação, ela está se acumulando. Aonde? Ela está acumulando na atmosfera da Terra. E os especialistas falaram que isso é gravíssimo. Alguns meses atrás, eu vi uma reportagem de uns cientistas, que eles estavam tentando dar notícia, eles estavam chorando em pânico. Eu falei disso aqui na igreja, que era para poder assistir. O que eles estavam noticiando? Exatamente essa tempestade solar. E agora acontecendo, os especialistas vendo isso tudo que está acontecendo, sabe o que eles estão falando? Que isso vai mexer com o eixo da Terra. Que vai haver terremotos em vários lugares do mundo, vai haver tornados, vai haver tsunami por conta dessa tempestade solar, que a proporção foi muito maior do que eles imaginavam. A Terra nunca sofreu na história o que ela está sofrendo. Então você não está vendo agora, mas você vai ver ao longo dos meses à frente o que vai acontecer, e não sou eu, os especialistas. Então eu quero perguntar para a igreja: se o Senhor não está falando, isso é o quê? O que você queria que eu pregasse hoje? Você queria que eu fizesse uma cantata dos Dias das Mães, com tudo isso acontecendo? Você queria que eu pregasse o quê? Deus tem promessa, receba, receba, receba. É isso que você queria? Não, a gente tem que pregar a verdade. Eu estou falando de um homem que morreu, mas foi salvo, porque ele temeu. Se vamos morrer ou não, não sabemos. Mas uma coisa você pode fazer: garantir a sua salvação, garantir o seu descanso, o seu repouso. Porque sinceramente, irmãos, quer que eu seja sincero, irmã Cida? Eu vou ser sincero. Eu não sei o que seria pior: a morte, ou sobreviver a uma catástrofe dessa e procurar minha esposa, cadê? Morreu. Procurar minha filha, cadê? Morreu. Cadê minha casa? A água levou. Cadê meus parentes? Morreu. Cadê o local que eu trabalhava? Dizimou. O que você vai fazer agora? Eu não sei. Porque se pelo menos morresse, ia por repouso. Mas ficou, perdeu a filha, perdeu a esposa, perdeu o trabalho, perdeu a casa, perdeu tudo. É tormento, querido. Mas sendo fiel, vai glorificar Deus no tormento. Mas que eu ia sentar e dizer para o Senhor: por que eu não fui junto? Por que o Senhor não permitiu? Por que eu tenho que ficar aqui? Mas seja feita a tua vontade. Então vai ter situações que vai acontecer nessa terra, e Deus está bradando, Ele está falando, e Ele está falando agora, não mais pela sua palavra, porque a palavra fala, mas o povo não dá crédito. Ele está falando agora pela ciência, Ele está falando agora pela mídia. Aquilo que a palavra fala, Ele está gritando para mim e para você. E Abacuque, ele gritou lá atrás e falou: olha, vocês quando vê essas coisas, tenham temor e busque a face do Senhor, para que Ele avive a obra no coração de vocês. Mas sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai lutar para fazer com que a gente continue preso com o telefone, para que a gente continue preso nas redes sociais, na televisão. Irmãos, você anda pelas ruas, igual eu andei hoje. Quem andou aí vai entender o que eu estou falando. O abalo, aparentemente, é zero. É como se nada estivesse acontecendo. As pessoas tudo na rua lotada, parecia até hoje dia de semana. Para mim chegar aqui foi difícil. Um monte de carro, todo mundo passeando com a sua mãe, o shopping cheio, passei ali, o parque funcionando, tudo normal, tudo. Como se nada tivesse acontecendo. Porque é um ditado popular, que é verdade: pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco. Não é comigo, é lá no sul. Eu estou com a minha casa, eu estou com o meu carro, eu estou com o meu dinheiro, eu estou com o meu trabalho. Mas amanhã pode ser aqui. Amanhã pode ser você. Uma irmã, ela estava tudo pronto. Ela programou as férias dela, programou a vinda aqui, ela conheceria a igreja.
Ela vinha se hospedaria na minha casa. Ela falou comigo hoje, falou: pastor, o que eu mais quero, Deus sabe, antes de partir para a eternidade, é conhecer a igreja, é conhecer essa obra que mudou a minha vida. Como muitas outras pessoas já foram. Mas quando eu vi a EBD de manhã, eu falei: meu Deus, o dinheiro que eu vou gastar de passagem, o que eu vou gastar para ir no Rio de Janeiro. Famílias podem comer no sul. Famílias podem comprar uma coberta, podem comprar um cobertor, podem comprar um colchão. Então, pastor, estou dizendo que eu estou cancelando a minha viagem e todo o recurso eu estou mandando para o sul. Diz para mim que Deus não se agradou dessa vida, irmãos. A gente pode pegar um lanche que a gente faz, deixar de fazer alguma coisa para mandar. Eu vou me privar disso agora, mas tem pessoas necessitando. Esse amor da igreja está perdido. Esse amor no mundo está perdido. Não há temor, não importa o quanto trema, não importa quantas pessoas morram. Rapaz, você viu o terremoto que teve lá em tal lugar? Assim, rapaz, olha só lá, olha só quanta gente morreu. Triste, né, rapaz? Mas tu viu o Flamengo, tu viu lá o futebol, tu viu o Grêmio, rapaz, tu viu isso, viu aquilo, tu viu o Bolsonaro, tu viu o Lula, acabou. A nossa nação, irmãos, ela está afundando. Uma das maiores arrecadações tributária da nossa nação está no sul. Não produz, não tem dinheiro. Até porque se entrar também rouba. Então, mas piora a saúde, piora a educação, piora tudo. Tudo. Você vai ver daqui a pouco quanto está o arroz. Você vai ver daqui a pouco quanto vai estar o feijão, quanto vai estar o milho. Sabe por quê? Porque vem de lá. E os lugares que estão produzindo, as pontes caíram, as estradas caíram, não tem como tirar de lá. Atira de helicóptero, faz o aeroporto para avião de pequeno porte, tá bom. Quanto vai onerar isso no preço do arroz, no preço do feijão? Mas se a gente falar em guardar alimento, a gente é maluco, a gente não está tendo fé. Uma irmã falou com a parente dela: olha só, você precisa guardar alimento, vai faltar. Porque ela é o coração do agronegócio, lá que faz o abastecimento. Sabe o que ela falou para a irmã dela? Eu confio no Senhor, Deus proverá. Eu também confio, quem confia diga amém. Eu quero te falar uma coisa para você. José confiava no Senhor, José do Egito? Confiava sim ou não? O que José fez no celeiro? Fez o quê? Estocou alimento por quanto tempo? 7 anos. Ele confiou quando o Senhor falou para ele: vai vir um momento de seca, vai vir um momento de fome, vai vir um momento de escassez, guarda. Ele confiou, foi lá e guardou. E quando riram, zombaram dele, as pessoas que riram, zombaram, tiveram que comer com ele. O Senhor livrou Noé e sua família, sim ou não? Foi algo glorioso, sim ou não? Mas ele falou para Noé: constrói a arca com a sua mão, bota dentro da arca alimento. Ou seja, eu vou fazer a minha parte, mas eu quero ver até onde vai a tua loucura em acreditar em mim. Você acredita em mim? Eu vou te livrar, mas faz o que eu estou te mandando. Tu vai construir uma arca, vão rir de você, vão zombar de você, vão fazer tudo. Mas tu vai fazer, tu vai aguentar que zombem de você, tu vai aguentar tudo isso. Vou aguentar, Senhor. Então faz. Ele construiu, ele provou a fé em Deus. Então, irmão, de tudo Deus quer nos livrar, de tudo Deus quer nos preparar, mas a gente negligencia a voz de Deus. Seja sensível, ouve a voz do Senhor. Dobra o seu joelho no chão, peça misericórdia, peça graça, conserte a sua vida. Deixa Jesus pagar a sua dívida. Deixa Jesus limpar os seus pecados com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Dobra o seu joelho no chão, pede direção a Deus no que fazer nesse momento. Dobra o seu joelho no chão, chore pelas pessoas, clame por elas. Deixando até o aviso aqui que hoje 3 da manhã a gente vai estar conectado, amém? Levantando um clamor por essas vidas. Ouvi a sua voz e temi. A oração de Abacuque. Me livrar da morte. Eu já estou vendo, Senhor, que eu não vou ser livre. Ainda que caia tudo, que exploda tudo, que o chão rache, que haja deslizamento, que encha de água, que mate os animais, todavia,
eu me alegrarei no Senhor. Eu só quero uma coisa, Senhor, que eu ache repouso no dia da angústia. Traduzindo, que eu ache em Ti repouso no dia da minha morte. Ela vai chegar, mas que eu encontre repouso nos Seus braços. Irmãos, a verdade é que seja em catástrofe, ou seja de forma natural, a morte vai chegar. Sim ou não? Que nós viemos encontrar em Deus o descanso, o repouso. Como é que eu faço, pastor, para encontrar Deus, descanso e repouso? Fácil. Deixa Ele pagar a sua dívida. Quando Jesus fala confessar a Ele perante os homens, Ele vai confessar perante os pais, perante Deus. Não é confessar e dizer eu sou evangélico, eu sou crente, não. Sabe como é que você confessa de fato Deus? É vivendo da maneira que está escrito aqui, olha. Por que você não fala isso? Eu não falo isso porque na lei do meu Deus, Ele diz para não falar. Por que você não usa isso? Porque a lei do meu Deus diz para mim não usar. Por que você não vai nesse lugar? Porque a lei do meu Deus diz que eu não posso. Mas tu tem que fazer, teu Deus te proíbe de tudo. Não, meu Deus não proíbe de nada. Meu Deus falou que todas as coisas me são lícitas. Mas o meu Deus me mostra o que me faz bem e o que me faz mal. E isso Ele me mostra que me faz mal. E a minha escolha, eu não quero isso. Eu posso, se eu quiser me prostituir, eu posso. Se eu quiser xingar, eu posso. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser cheirar, se eu quiser fumar maconha. Se eu quiser ter outra mulher. Se eu quiser largar tudo e ir para outro lugar, eu posso. Posso. Só que Deus mostra todo o mal que isso traz na minha vida. O maior mal que eu faço primeiramente é a Ele. E eu não quero fazer mal a Ele porque Ele me fez o bem, derramando o sangue dele na cruz do Calvário por mim. Ele me amou como ninguém me amou, então não vou entristecer aquele que me ama. E segundo, traz maldições para a minha vida, traz destruição. Eu não quero isso. Então eu prefiro obedecer, porque obedecendo eu tenho tido paz, eu tenho tido graça, eu tenho tido livramento, eu tenho tido provisão. A paz do Senhor está no meu coração, eu sinto alegria e eu tenho a certeza de vida eterna. Então eu não vou fazer isso, porque é uma escolha minha. Isso é confessar o Senhor. Isso é confessar a Deus. Não é com a boca. Porque com a boca vai dizer lá, amados irmãos, lá em Tito, ele vai dizer, sabe o quê? Me confessam com os lábios, mas o coração está distante de mim. De que adianta, glória a Deus, Senhor, eu te amo. O Senhor, amor da minha vida, o Senhor é tudo para mim. Deus é tudo para nós, irmãos. Deus é tudo para nós. Mas quanto tempo a gente conversa com Ele durante o dia? Deus é tudo para nós. Mas quanto tempo a gente medita na palavra dele por dia? Deus é tudo para nós, irmãos. Tudo, Deus, Ele é tudo para nós. Mas quantas vezes colocamos desculpa para não estar na casa dele? Deus é tudo para nós. Mas se a palavra dele fala assim, olha, isso não me agrada, não faça. A gente usa a desculpa dizendo, não é bem assim. Não é desse jeito. Não podemos levar o pé da letra. Porque se for assim também a gente não pode nada, não vai fazer nada. E aí toda ação gera uma reação. Aí faz o que é errado. Traz uma maldição. Quando a maldição chega, quem é o culpado? Por que Deus? Por que Deus o meu filho? Por que Deus minha filha? Por que Deus amado essa doença? Por que Deus eu perdi o emprego? Por que bateu o meu carro? Por que roubaram o meu carro? Por que fizeram isso? Por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Não foi Deus que permitiu. Em nome de Jesus, a igreja tem que crescer, ela tem que amadurecer. Não foi Deus que permitiu. Foi você. Se isso entrar, vai te destruir. Se isso entrar, vai te aprisionar. Se isso entrar, vai te trazer maldição. Se isso entrar, vai te tirar da minha cobertura. Deixa entrar. Aí acontece o mal. Por que Deus livrou Davi? Porque em poucas passagens bíblicas você vê alguém batendo no peito e dizendo a culpa é minha. E Davi bateu no peito e disse, a culpa é minha, não é sua. Toda a destruição, todo o caos, toda a dor foi eu que trouxe. Quando eu pequei, quando eu fiz o que é mal aos teus olhos, quando atolei-me até o pescoço. Então Deus não tem culpa de nada. O meu irmão, Wellington Luiz Guimarães, primeiro filho homem do meu pai.
foi batizado primeiro do que eu. Era um exemplo dentro da igreja. Meu pai falava, olha, cuidado com essas amizades. Cuidado com essas amizades. Se profissionalizou rápido, se tornou um excelente mecânico a diesel. Mas as amizades o tiraram da igreja. E rapidamente, o meu pai e minha mãe se tornou inimigo deles. Porque meu pai e minha mãe falavam assim, olha, isso não é amizade para você, é meu amigo, o senhor fica levantando contra o meu amigo. E gritava com a minha mãe, gritava com o meu pai. E eu, caminhando já na minha adolescência, vi meu irmão se afastando. E depois meu irmão entrou para o tráfico de drogas. E teve o primeiro livramento, teve o segundo livramento, teve o terceiro livramento. Um belo dia estava eu dentro de uma igreja. E o culto acabou bem tarde, acabou era umas 10 e pouca. E aquele homem de Deus que estava ali apontou o dedo para mim e falou assim, o culto acabou, mas para você não. Porque eu preciso na sua casa dar um recado, eu preciso na casa da sua mãe dar um recado para o seu irmão. Na casa da sua mãe. Porque eu já morava sozinho. E ele não sabia nada da minha vida. Mas ele falou, eu quero ir na casa da sua mãe. Ele sabia que a casa da minha mãe era distinta da minha casa. E ali eu vi que era Deus. Porque eu tenho que dar um recado para o seu irmão. Éramos 5. E quando ele desceu, eu falei, qual irmão? Ele falou, me leva lá. Porque lá eu vou te mostrar quem é. E quando eu desci, aonde a minha mãe morava, Parque Proletário da Pavuna, quando eu desci ali, estava sem luz, havia caído uma chuva forte, havia acabado a luz, estava tudo escuro, e a nossa rua era chamada Rua do Meio, e quando a gente está vindo daquela rua, vinha alguém fazendo um zigue-zague de bicicleta no escuro, irmãos, no escuro, não dava para identificar, ele parou no meio da rua, apontou e falou, aquele que vem de bicicleta, o recado é para ele. Estava longe, estava mais ou menos 100 metros e no escuro. O que dava para ver que vinha alguém de bicicleta era a lua. E veio, e quando chegou perto de mim era o meu irmão, que me chamava carinhosamente, amém? Se controla, tá, igreja? Carinhosamente de Orelha. Fala, Orelha. Tá rindo ali, eu vi. Pode ir. Fala, Orelha. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estava na igreja, e esse homem de Deus veio te dar um recado. E quando ele falou, fala, o homem apontou o dedo na cara dele, falou, assim te diz o Senhor. Ele já te deu muitos livramentos, ele vai te dar o último livramento nesta semana. E neste último livramento que ele vai te dar, se você não voltar para a presença do Senhor, o diabo irá tragar a sua vida. Mas o diabo não irá tragar só a sua vida, vai tragar também a sua alma. Volte para o caminho do Senhor. Me lembro como se fosse hoje, foi numa quarta-feira. Passou quinta, na sexta-feira. Pegaram meu irmão, que era conhecido como Tinho, porque era o Wellington, então meu pai era o Wellington, e ele chamava de Wellingtinho. Então minha mãe, quando botava comida de todo mundo, ela botava do meu pai, todo mundo falava, toma Tinho, toma Tom. Era o tomate pequeno e o tomate grande, tomatinho, toma Tom. A gente brincava, a gente lembra disso. Lembra como se fosse hoje. Vamos falar tomatinho, tomatonte. E aí pegaram um rapaz que era apelidado de GG. Era Jefferson o nome dele. A gente chamava de GG. E os caras pegaram e mataram o GG. Atiraram no GG. E quando atiraram no GG e mataram na frente do meu irmão, eles viraram para atirar no meu irmão que estava com as pernas amarradas e com o braço amarrado. O meu irmão começou a rolar, estava na beira de um valão, porque eles matavam e jogavam no valão, e o meu irmão rolou, o cara atirando, ele caiu dentro do valão, com as mãos amarradas e com os pés amarrados. Ele conseguiu, com as mãos amarradas e com os pés amarrados, e o rapaz está atirando dentro do valão, ele não tomou um tiro, ele não cortou em nenhum vidro, ele não ficou preso na lama, e ele saiu com as mãos e os pés amarrados lá do outro lado. Aconteceu o último. O que você faria? Quem correria para Jesus aí, diga amém. Pois ele chegou em casa, ele atravessou para o outro lado, chegou lá, ele conseguiu subir lá se arrastando num barraco, a mulher desamarrou, cortou com a faca, ele chegou em casa tremendo, desesperado, mãe, tentaram me matar. Nessa hora, mamãe, né? Quando me ligaram e me falaram, eu peguei o carro e fui direto lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, vamos para a igreja. Peguei ele no domingo e levei ele para a igreja. Quando chegou na igreja, não levantava nem a cabeça, ele queria estar em todo lugar, menos ali. Ele foi embora para casa. E ao voltar para casa, ele voltou para o tráfico. 20 dias depois, eu acordei, 4h43 da manhã.
Acordei a minha esposa, falei, levanta. Ela, o que foi? Falei, acabaram de matar o meu irmão. Ela, o que é isso, tá maluco? Eu falei, não, o Senhor acabou de me falar que mataram o meu irmão. Quando foi 7h20 da manhã, minha irmã me ligou, dizendo que ele tinha sumido. Eu falei, ele está morto, porque o Senhor me falou que ele está morto. Deus matou o meu irmão? Ou meu irmão se matou? Mas no dia do enterro, a minha mãe enfiou a mão dentro do caixão, nas flores, puxou a mão do meu irmão para fora. E ela olhou para o céu e disse, Deus me deu meu filho e Deus levou o meu filho. Na hora veio aqui, mas eu segurei. Mas passou um tempo, o coração deu aquela cicatrizada. Eu falei, mãe, não foi Deus que levou meu irmão. Foi o diabo por conta da escolha dele. Nós vivemos de escolha. E Deus está falando hoje para você escolher Ele. Para você escolher o arrependimento. No enterro do meu irmão, eu carregando o caixão deste lado de cá, e meu outro irmão carregando o caixão do lado de lá, mais os parentes. O meu tio bateu no ombro do meu irmão e falou, para o caixão. Parou. Meu tio pastor, servo do Senhor, falou, assim te diz o Senhor. Dentro de 6 meses, se você não se arrepender, o demônio que levou o teu irmão vai levar você. Meu irmão pegou, saiu dali, foi para a casa do meu tio Paulo, em Cabo Frio. Ficou em Cabo Frio lá alguns meses. Exatos 5 meses. Quando concretizou 5 meses, ele voltou para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Passou 6 meses, 23 dias, assassinaram meu irmão com 22 facadas e deixaram as 2 facas no pescoço. E jogaram ele dentro de um rio. 4 dias depois de ter visto mais de 50 corpos, tem corpo na mala do carro ali, tem corpo em tal lugar, chegou o corpo em ML, era eu que corria tudo. Falaram, tem um corpo boiando lá no rio, ali em Caxias, perto da linha vermelha. Eu entrei dentro da favela, passei por uns 20 traficantes, e quando eu olhei lá, eu conheci ele pela unha do pé, e conheci por um chaveiro, que ele vivia batendo nesse chaveiro, estava no bolso dele pendurado. Eu falei, é o meu irmão. Meu irmão, ele era magro igual a eu, ele estava com um corpo quase o dobro do João, que já estava inchado. E os traficantes falaram assim, não pode tirar por aqui não, senão vai vir polícia. Aquele barquinho é o barquinho da fuga. Entra naquele barquinho, amarra uma corda nele, rema lá para o outro lado da linha vermelha e lá você tira o corpo. Eu entrei no barquinho, amarrei, remei até o outro lado puxando o meu irmão. Quando chegou lá, liguei para o meu tio, capitão do bombeiro. Meu tio falou, estou mandando um rabecão aí. Eu falei, tio, tem 2 facas no pescoço. Meu tio falou, rapaz, não é hora disso, de ter perícia nada, é melhor pegar e enterrar, já vai estourar a qualquer momento. Eu fui lá, puxei as facas, joguei dentro do rio. Levamos meu irmão. Já foi no finalzinho da tarde que tirou, quando chegou no outro dia, no ML. Aqui em Caxias, que também é um cemitério, ele estourou. Um fedor terrível. Tem que enrolar e enterrar. Ele foi enrolado e foi enterrado. Mas ele também foi avisado. Mas não temeram. Eles foram avisados, mas não temeram. Irmãos, escuta o que eu vou falar para vocês. Isso não é uma pregação. Isso é um aviso. O Senhor está avisando. O mundo vai virar de cabeça para baixo. Coisas espantosas e terríveis que a Bíblia fala que iriam acontecer, está acontecendo. Ah, não vai acontecer não, pastor, vai. Não vai acontecer não, pastor, vai. Não vai acontecer, querido, já aconteceu. 439 cidades estão debaixo d'água. Isso não é espantoso para você? Para mim é. Para mim é espantoso. Para mim é triste. Para mim é difícil. Se isso não é espantoso para você, o teu coração ele precisa urgentemente do Senhor para que ele se quebrante.
para que ele se converta. Porque a palavra fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Se a pessoa olha para aquilo lá e vê como nada, como algo normal, o coração dela não está frio não, está congelado. Está congelado, irmãos. E o que eu quero dizer nessa noite é, Jesus está voltando. Tudo aquilo que você ouviu falar de volta de Cristo, é na nossa geração. É nesse momento, mas nenhum de nós temos condições hoje de subir. Nenhum de nós, porque frequentamos igreja, mas não somos igreja. Ouvimos a pregação do Evangelho, mas não praticamos o Evangelho. Não praticamos. Então é necessário que tudo isso aconteça pela misericórdia de Deus. Para que a gente veja e fala, Jesus está voltando mesmo. É momento de se consertar, é momento de botar a vida no altar. É momento. Para que isso crie o quê? Temor. Ouvir a tua voz e temer. Para que isso crie temor no coração. Para que as pessoas elas empenhem tempo em orar, em chorar, em se arrepender dos seus maus caminhos, em buscar a face do Senhor, em parar de fazer as coisas erradas. Eu não vou fazer mais as coisas erradas. A gente deveria parar de fazer as coisas erradas por amor a Cristo. Mas Ele é tão misericordioso, que Ele vai fazer com que as pessoas parem de fazer por temor. Então tudo que a gente vai ver acontecer ainda é o amor de Deus, a misericórdia, para que eu e você venhamos ver que o negócio é sério, que não há tempo mais de brincar. Que aquelas pessoas repentinamente foram mortas. Até então era só uma chuva forte. Até então era só algumas ruas alagadas. Mas choveu um dia, choveu 2, choveu 3, choveu 4. E as barragens não suportaram. E arrebentou uma, que arrebentou outra, que arrebentou outra. E aquelas águas, milhões de metros cúbicos, que estavam armazenadas, junto com as barragens também, que segurava aquele rio principal ali, o Guaíba, também se rompeu. E toda aquela água, de uma vez, de uma maneira furiosa, foi em cima das casas e a destruíram. Eu não estou dizendo o que vai acontecer. Presta atenção. Não é para criar pânico em você. Mas você sabia que nós aqui podemos sofrer um cenário igual? Quem sabia que tem um grande reservatório de água lá em Xerém, lá em cima, não tem? É gigantesco, não é? Quem sabia, diga amém. Você sabia também que lá no topo de Santo Aleixo, lá, tem um reservatório gigantesco? É gigantesco. Milhares e milhares e milhares e milhares de metros cúbicos d'água. Se aquilo romper, tchau. Só que rompe assim, rompe lá, em minutos. Não dá tempo nem de correr. Foi isso que aconteceu lá. As pessoas dormindo, outras vendo televisão, outras brincando com seus bichos, outras brincando com seus filhos. Varreu tudo. Quando ouvir falar de paz e segurança, lhe sobrevirá repentina perdição. Amém? Vamos ficar de pé.